A sugestão é que o momento político que mexe, que propostas como essa vão mexendo em várias circunstâncias, mediatização, tipo, populariza um pouco, mais gente fica sabendo da discussão, então mais interesse e curiosidade em torno dos assuntos ou do que cada grupo, ou do que um grupo produz ou o que faz. O mais importante era aproveitar também esse momento para transformar isso em algo mais como ocupar situações mais estratégicas na internet, até para garantir uma documentação de data, em que período, quem são os grupos, quais são as pessoas envolvidas, em que circunstâncias, que tipo de trabalho. Isso é quase que já se preocupar com o capital cultural que uma situação dessa gera para atrair outros tipos de apoios. E apoios que eu falo não só de outros grupos, como também de fomento, né, de estímulo à iniciativa, até dinheiro, circunstância de equipamento. Eu considero isso importante, tão mais importante do que esses pleitos políticos locais, sabe? Porque tem esse conteúdo e está criando uma atenção de um público diverso para a situação, em que se mais pessoas em outros estados, em outras regiões reconhecem isso, maior forma de ampliar uma rede, sabe, de criar as conexões. E isso é o que eu acho um capital imbatível, por exemplo, para Galindo, Januário, para essas velhas forças políticas. Quanto mais uma rede tem participações e coletividade mesmo, ela é muito mais cara e interessante ao governo ou a algumas políticas do que essas políticas miúdas, egocêntricas e de indicação. Eu acho que é um fator importante a se pensar como tempo, período, sabe? Aproveitar, tem 2 meses que essa jornada vai acionar um monte de coisa, então vamos dividir a galera, joga foto, publica no blog ali, joga aquela notícia no blog de lá, saca? Divulga nos canais, coloca um pouco da história, distribui textos, os links dos blogs, sabe? Isso eu considero importante. Acho que é isso a consideração. Eu acho que é um adendo importante ao documento. Só tem que colocar isso aqui. Aí entra como um manifesto e lógico, aí um outro ponto fora isso. A grosso modo eu não sei se como um grupo pensa, mas a grosso modo é mediatizar a mesma cena, criar um holofote para ela. Por quê? Porque eu acho que de todas as políticas aqui solicitadas, tipo editais, bolsa, o processo é longo, demorado e é de enfrentamento. Então, um ganho rápido seria reforço assim, mais gente vista, concentração de informação, estão gerando conteúdo, estão dando visibilidade para a região, entendeu? Sei lá, é uma estratégia mesmo de publicizar a cena, sim, porque é um reforço que a gente precisa sempre ter, sim, ser divulgado, saber quem, tal fulano tá lá, eles estão fazendo sim coisa, tá comprovado. Tá ali, o vídeo tá publicado ali, mas eles conhecem outra galera de lá, Essas referências eu acho que são muito importantes. Isso bom, quando diz ali a história da rede, na rede no Ning tá rolando essas coisas. Sim, o Ning, para as pessoas acharem o Ning, elas vão ter que ser muito específicas, entende? Quando eu digo em criar situações mais dispersivas, cada um com seus canais, sabe, jogar para suas redes, porque isso amplifica uma situação, entende? E aí distribui também um pouco as fotografias, para não ficar concentrado só pelo Ning, as pessoas não vão conhecer. Entendi. Sabe, é uma situação assim, que a longo prazo, em 6 meses, é digitar no Google o sigla do cubismo Pará e ter uma série de referências sim ligadas a essa situação.
entendeu? Isso é muito importante porque é ubiquidade, né, que eles estão chamando agora. Que é criar marcos de conteúdo na internet por uma cola de assunto, um mecanismo de busca, você encontra todas as referências relacionadas. Ok. Isso eu acho importante. Importante colocar os tags também, tudo. Importante se preocupar com isso. Que, cara, não tem isso, esses caras não tem, isso quebra a perna da galera. Mais adiante quebra. Eu não sei, né? Pode ser. A máquina tá ali. Você gostou de brincar assim? A máquina tá ali. Acho que é aquela bicha que vai chutar a bola na parede pra não chamar o outro pra brincar, né? É, igual eu te contar. Posso falar? Pode. Não, de jeito nenhum. Quem foi que te autorizou a emitir som pela voz aqui? Vai lá, Posso Matheus. falar? Bom, eu acho que o evento Não pode. tá acabando hoje, conseguiu o que ele queria, já que era os diálogos clubistas, a troca de experiência e relato, a discussão saudável desses pontos de vista diversos e tal. Eu acho que a carta de cineclubista vem para tentar, de alguma forma, já que é uma coisa que tem que ter, eu acho, na carta, essa questão da diversidade, da ampla, da rica, a diversidade digamos, do movimento cineclubista, cada um com as suas ideias e com as suas prioridades. Eu acho que é tentar ler essa carta e realmente assinar todo mundo de uma forma que todo mundo esteja tranquilo, colocando o seu nome nesse documento. Então o que é que nos une, o que é que todos nós, o que é que interessa a todos nós apoiar, mesmo que não seja fazer, ou o que é que todos nós concordamos. Enquanto pessoas dentro dessa sociedade que a gente atua de forma militante, cultural, etc. Acho que é isso. Acho que a gente tem que ler a carta ponto por ponto e aprovar cada ponto, todo mundo. A gente tem uma diferença gritante dentro das nossas práticas. E eu acho que a carta deve contemplar os interesses e as perspectivas de todos os lados. Invariavelmente. O que talvez reduza o conteúdo, mas torne ele mais consistente. Porque ele vai representar... Já lês? Não. Processo. Tem que representar na mesma frase a minha perspectiva e a do Fernando Arthur. É totalmente diferente. Aham. Né? Mas e aí? Em cima dos tópicos, é? Eu acho Bom, que eu quero fazer assim, uma fala. Não, obrigado. Eu estou aparecendo mesmo, senão... Não, eu não vou me preocupar com isso, eu vou girar a câmera. Tá baixo? Tá Tá cortando a bacana, tá cabeça? Bom, então, como é que eu vejo a situação? O movimento cineclubista, internacionalmente falando, ele é articulado a um enfrentamento com um grande circuito de distribuição do mercado audiovisual. É exatamente isso, é o que divide. Ora, o movimento cineclubista não é ele uma empresa distribuidora. Entretanto, ele com o espírito cineclubista internacional, que era aquele espírito que funda o cineclubismo, o amor ao cinema e o amor ao belo, esteticamente falando, essa busca
dessas linguagens, desses elementos, e como perceber como é que esses elementos fundadores de um cinema artístico se mantém a revelia do ciclo industrial do cinema, se mantém cinema de arte dentro da indústria. Então, o movimento cineclubista internacional, ele vai buscar esse fundamento, que é um fundamento essencial, para fazer um confronto mercadológico e econômico. Que é, nós queremos distribuir as cinematografias locais, nós queremos discutir no âmbito dessas cinematografias, para além de estéticas, políticas, não é? Temáticas que essas cinematografias vão colocando, particularmente no México, vamos aí a falar de América Latina, menos de África, não é? E considerando que o cineclubismo, internacionalmente falando, da nessa grande estratosfera, ele é essencialmente também intelectualista e fechado. Porque pertencente a uma casta que domina a tal da gramática e da linguagem, e que não são todos, que não é para todos. Mas existe um projeto de democratização disso, desse conteúdo? O cineclubismo nacional, não é? Ele tem relações com a resistência política absoluta, né? Absoluta, com a Semana de 22, e aí tem a influência dos vanguardistas, não há como, toda essa interferência do cinema psicanalítico, do cinema psicológico, não é? Da auto-investigação, da superação, entre aspas, do eu. O cineclubismo local se relaciona com essa resistência política nacional, não é? As ditaduras, Vargas, a ditadura de 64, onde o cinema era uma ferramenta de resistência aqui no Brasil. 80, não é? 80, há aí uma abertura política no Brasil, então há também viragens, e esses movimentos cineclubistas que eram essencialmente de uma resistência, eles passam a receber essa lufada da política nacional, da política social, não é? E eles passam a fazer o quê? Passam a se dividir também, porque tem que assumir suas posições, se é da Arena e do MDB, agora pode ser do PT, pode ser da Hora do Povo, pode ser do PCdoB, pode ser do PCZ, e esses partidos estão ali nas comunidades sociais, algumas das quais produzem as práticas cineclubistas. Onde está, Arthur? Estou ocupando. O movimento de retomada do cineclubismo aqui no Brasil, que é a década de 80, tem uma forte presença do Partido Comunista no Brasil, PCdoB. Então a gente não pode, percebe? O cineclubismo é sua essência. E cadê a essência? Entendeu? Obviamente que esta essência, que num dado momento se foi preservada para enfrentamento mercadológico, em outro dado momento para enfrentamentos políticos, e eu acho que vocês fazem, vamos dizer assim, é tentar retirar essas... não retirar, mas não priorizar, por assim dizer, pelo que eu percebi, não priorizar essas relações políticas e sociais do cineclubismo ou do cinema, mas em si buscar a estética. Ora, na década de 80 para cá tem um grande crescimento. E o Pará tem as suas manifestações de presença, que está aí a nossa história para ser contada, né? Do Cine Catalina, Cine Guajará, as sessões na casa do Pedro Veriano, não é? Temos a Luzia, temos o próprio Januário, na década de 80, que fazia sessões na casa dele, e que eu cheguei ainda moleque, participar das sessões na casa do Januário, que a partir dessa visualização de filmes, nós visualizávamos o futuro e a nossa possibilidade de nos ajuntarmos para pensar um monte de cena que a gente podia fazer para além de beber e falar mal, que a situação está difícil. Então, assim, que ainda hoje o cineclubismo permite essa potencialização. Se a gente passa aí uma quarta e entra na década de 90, 80, né, 90, né, para o ano 2000, a gente tem assim a reorientação de alguns filmes patrocinados pelas instituições acadêmicas, a reorientação de alguns cursos cinematográficos e de algumas sessões pontuais que vão ter uma influência mediática também, da Universidade Federal do Pará. Pessoas que saem de lá
ou que são professores de lá, ou que são alunos de lá, que vão produzir. Tem uma influência academicizante. Então, existem os ciclos e as relações desses ciclos. Exemplo disso. Casa de Estudos Germânicos, produzido curso de cinema experimental alemão, que eu participei, por exemplo. O museu da imagem, do som e o museu da própria UFPA construindo o curso de cinema, do qual participou o Alain, o próprio Januário, o Peter Roland, a Sônia, a Luciana Medeiros. Eu fiz curso, o Chico Botelho veio aqui fazer filmes, o Moisés Magalhães, que estava praticando. O Crava era o centro de referência audiovisual da Amazônia, que era da figura do Januário, se eu não estou enganado, da Luzia, que eram assim, os baluartes desse, e que se aglutinavam também ali por esse mesmo campo. Qual é a formação do Crava? Eu acho que talvez o Januário é a pessoa mais ideal para trazer, para acender a fogueira do Cravo, assim, parece de referência e produção, né? Algumas dessas obras estavam, se eu não estou enganado, foram produzidas pelo Cravo. De qualquer maneira, eu estou querendo ressaltar a influência academicizante nisso tudo. E ainda no ciclo da academia e dessas produção, a própria produção muito limitada a essa mesma esfera. E politicamente os ressurgimentos do Conselho Nacional de Cineclube e das associações de documentaristas e curta-metragistas e as suas representações estaduais e a força que isso trouxe para algumas ações também de produção e, consequentemente, muito menos cineclubistas. Ora, com as tais revoluções tecnológicas e o maior uso permitido das câmeras, não é? Os desdobramentos dessas câmeras, e câmera de filmar, de celular e tal, que permitiu o acesso de mais pessoas a fazer isso, os novos fazeres e o fenômeno do YouTube, o fenômeno das comunidades, das partidas, das trocas e tal, podemos dizer que o que era elitizado ou o que era acadêmico, temos uma trombada com um fenômeno pop, de uma popularização. E aí há um caos, vamos assim nomear, da essência cineclubista, que ora é utilizada para enfrentar a política, ora é para social, ora há um enfrentamento e eu penso que há mesmo uma renovação, porque é na diversidade que as coisas passam a se enriquecer. Se a gente trazer isso aqui para dentro de Belém do Pará, porque Belém é que faz essa configuração, o que a gente tem lá está, nos últimos, sei lá, entre 10 anos, vou mais ou menos tentar fazer de uma forma reduzida o discurso que eu fiz ontem, né? A gente tem ações pontuais, ações isoladas, pela própria contextualização da sociedade, como ela passou a se formatar, não é? São os coletivos, as intervenções, o audiovisual, uma interferência artística e menos como uma produção cinematográfica na sua expressão da palavra, e as brigas estéticas para que determinadas produções caseiras ou amadoras sejam, sim senhor, consideradas ou patamarizadas como filmes. E outras propostas estéticas alternativas, como o cinema pobre. O cinema pobre, por exemplo. O que eu quero dizer? E aí eu vou repetir o que eu disse na reunião, que houve um racha no movimento. Quando a ralé começa a agir e a se ocupar, capaz de fazer, e a perceber que o que está sendo feito é absolutamente contra tudo que funda o cineclubismo, e que estão ocorrendo repetições de ocupações de espaços e de relações das instâncias políticas, ainda que de representatividade, com as instituições do Estado, quando a ralé aqui configurada, como esses movimentos alternativos isolados que vão praticar ações com toda a sua espiritualidade, com toda a sua boa vontade, ações também pessoais e sociais, artísticas e de intervenção, quando a ralé começa a querer confrontar isso, as saúvas saem do formigueiro, não é? Porque não querem permitir que as formiguinhas ajam nas suas comunidades, ou até querem. Desde que... Então, assim, eu penso que, trazendo para cá, essa é a conformação do movimento cineclubista, que se instaura a partir das intervenções do Instituto de Arte do Pará
as ações de caráter cineclubista utilizadas o Estado a serviço de uma empresa, do Movicon, não é? Há aqui uma relação, nada contra o Estado se relacionar com o Movicon. Ora, mas eu preferia que o Estado se relacionasse com o Mocuma, porra, que é o movimento cultural da Marambaia, ou que ele utilizasse as suas ferramentas em benefício do coletivo marginário, porra. Embora que isso também é perigoso, porque quando o Estado aparece, ele consegue, com uma facilidade atroz, destruir tudo. Só não destrói as empresas, só não desmancha as empresas. E isso eu acho perigoso. A participação de técnicos do Instituto de Artes do Pará em eventos nacionais cineclubistas, representando os cineclubistas paraenses, quando não representam e não tem a menor relação com esse movimento cineclubista. Eu acho isso perigoso. Acho perigoso a situação da Associação Local de Documentaristas e curta-metragistas, a relação atual, porque a gestão é provisória e toma decisões sem consultar a categoria. Não consulta porque não tem autoridade, porque não representa. Mas representa quando vai fazer acordos, políticas, parcerias e indicações. Aqui qualquer coisa que não está batendo direito. E que precisa ser pautado com um acontecimento político, na medida que a Associação de Documentaristas ela é uma força do movimento cineclubista. É uma força à esquerda, é uma força social e um grande parceiro, não só do movimento cineclubista. Enfim, em linhas gerais é assim que eu penso que se caracteriza, né? E eu acho que esses diálogos, eles proporcionaram, nesses últimos acontecimentos organizados pelo Ministério da Cultura, das políticas do Ministério da Cultura, de difusão, em parcerias com o Conselho Nacional de Cultura, que organizou aquele encontro lá no Instituto de Arte do Pará, etc. Então, que eu fiz uma fala, o Arthur fez uma fala, vocês da associação também fizeram falas sobre as experiências cineclubistas, não é? Embora esta fala paraense, nesse circuito nacional, tenha sido, lá está, a última fala, porque é sempre o último momento que revela, e as pessoas da Nacional que reservam, aliás, e as pessoas da Nacional não estavam lá para ouvir, mas de qualquer maneira aquilo tem startado os nossos enfrentamentos, os nossos encontros, como startou a Oficina do Cinema e Cultura, os nossos encontros e os nossos reencontros, e são palcos onde as discussões foram se aflorando, assim como também a internet, que é uma ferramenta fundamental para que essas discussões sejam mais caóticas possíveis, até porque a internet é o reino onde ninguém se entende. Isso eu acho bastante interessante, onde todos fingem se entender, todos fingem escrever e todos fingem interpretar, com mais ou menos sensação de mágoa, mais ou menos falsa sensação de compreensão daquilo que está interpretando. Não é, portanto, o espaço mais adequado para as discussões do pensamento, a não ser do pensamento morto e não do pensamento vivo. Mas toda forma de pensamento ela é morta. Nessa lógica, portanto, esse divisor que foi estabelecido naquela reunião, ele apenas aflorou o que já existia de alguma forma histórica nos últimos 10 anos, talvez 12, talvez 13, entendeu? Em que pequenos grupos conglomerados se articularam as estruturas de representação, ou se articularam, e com direito, isso não é uma falta de direito, articulações, parcerias com o Estado, porque o Estado também há de ser um parceiro vigiado, e um parceiro do qual tem que ser cobrado financeiramente, para que possa dar garantias financeiras de manutenção ou de sustentabilidade do cineclubismo. Daí a proposta que o Arthur estava fazendo ontem, que eu achei super interessante, que é a tal da Bolsa Cineclube, que eu achei uma puta de uma ideia, por exemplo. Claro que isso não vai garantir ou não vai resolver o problema, mas isso é um estímulo, então também é importante vigiar e fazer assim. Não tenho nada contra que tenham feito essas parcerias. A questão é que essas parcerias, a quem é que elas serviram, objetivamente, e aonde é que elas chegaram também objetivamente. Claro, o nosso Estado é imenso, não dá para chegar a todos, não é? Há que fazer pilotos para poder ter resultados assim extremamente concretos. Entretanto, na medida que esta é uma cidade danosa e muito maléfica com os seus habitantes, do mesmo modo é o Estado do Pará, e o que nós temos percebido é que é uma repetição das mesmas figuras, das mesmas lengas, dos mesmos debates, e o que é pior, o argumento teórico e estético dessas pessoas que estão nestes grupos
embora muitas vezes eles coloquem questões de natureza social, eles não a praticam, percebe? Não a praticam sequer nos seus filmes, não resgatam a memória ou a história da Amazônia sequer nos seus filmes, saca? A exceção, podemos pontuar o Chama Verequete, do Luiz Arnaldo e do Rogério, que é uma coisa totalmente fora parte e no âmbito lá está de um programa de governo. Então, assim, e quando vamos para debate sobre cinema, que eu tenho participado, fui lá na UNAMA, que estava o Marco Antônio Moreira, que é da Associação de Críticos, e estava a Úrsula Vidal, são ratos em falar que o cinema americano não é um padrão que deva ser seguido, mas são as únicas experiências que eles têm para dar. E eu desconfio disso, entendeu? Nada assim, não é uma vacina contra o cinema americano. Entretanto, assim, não tem referência de cinema amazônico, não tem referência de cinema paraense, porra. Não tem referência de coisas que dizem respeito à nossa história. Então eu me vacino também contra isso. Não tenho como não bancar um chato. E quando eu vou a esses debates, eu jogo a porra da merda no ventilador. Como fui num debate também que estava no cinema. E assim eu tenho mantido a minha postura, que é uma postura de porra louca, que eu sei que não vai ter muitos resultados, a não ser encrencas e afastamento de pessoas. Não tenho uma postura agregadora, entendeu? E acho que na minha postura também não pode ser penalizada, não é? Ou justificada para que o movimento seja um fracasso. Também eu acho que isso é uma puta de uma falta de respeito com o movimento, não digo nem comigo. Porque a mim, eu até encho meu ego, porque é me atribuir demasiada importância por um e-mail que eu possa ter redigido, ou pelo pensamento que eu escrevia, né, e fiz uma análise de uma oficina. Por causa disso, tal coisa vai acontecer. Nossa, então eu até me sinto lisonjeado, mas acho que assim uma falta de respeito com o movimento. Eu acho que é um jogo de velhos hábitos, né? E muito da postura, por exemplo, eu fiquei pensando na quantidade dos e-mails, na troca dos e-mails, o que cada e-mail tentava dizer. E eu fiquei imaginando a lista de contatos que foram se somando nisso. E por nenhum minuto eu já tinha visto situações dessas na lista de culturas populares também. Por nenhum minuto as pessoas querem transformar em conteúdo de discutir mesmo esses velhos hábitos, quer dizer, o fôlego em querer dar outra noção de engendramento da coisa, outra constituição, né, novas ideias, ele é absorto, ele é velado, as pessoas se calam e se fecham, e muito do que eu sinto é que a situação comportamental, principalmente de quem mantém esses velhos hábitos, é pessoal. A briga ela vai para o campo da pessoalidade e do embrutecimento, terrorismo, macumba, sabe, violência, sabe? Eu acho isso muito perigoso e acho que mexa com essa situação de comportamental entre as pessoas, onde elas possam trocar e aumentar ou melhorar o nível da discussão, quer dizer, ter conteúdo e não só gerar polêmica, ter conteúdo e não só gerar polêmica, é importante. Porque eu acho importante que quem faz parte desse... se você for reparar, mexe com toda uma rede de contatos da pequena indústria cultural dentro da nossa região, né? Tipo, então, pessoas de uma diversidade de produção criativa está ali e passa pela mesma coisa e está em posições iguais ou de acuamento e não vão refletindo. Então, sei lá, historicizar, divulgar, mostrar também resultados do conteúdo, a produção de vídeo, assim, esses pequenos vídeos, as cartas,
tudo isso é material importante porque acresce como diferença, eu acho, no discurso. Eu não sei, gente. Tem um dado assim, que muito me incomodou nessa história toda. Eu posso falar isso assim, dentro de uma perspectiva pessoal e existencial. Que é o fato de o senhor João Batista Pimentel Neto, secretário executivo do Conselho Nacional de Cineclubes, que também ele pessoaliza o próprio Conselho Nacional de Cineclubes na sua pessoa, ter entrado nessa luta, entrado nessa discussão, em defesa de um lado, sem ser habitante desta terra, portanto, tomando um partido, usando o nome CNC, percebe a cena? Que é nacional de cineclubes, em favor de um apoio, e o silêncio sepulcral do Conselho Nacional de Cineclubes para a ação que nós realizamos aqui, no âmbito do circuito. Não, o presidente se manifestou elogiando. Não, espera! Se manifestou elogiando os diálogos. No âmbito, Verdade. espera que eu vou te dizer, no âmbito do, porque eu mandei para ele, porque não o secretário executivo não lhe mandou, fui eu que mandei para o presidente, não foi o secretário executivo. Quando nós realizamos aqui o circuito democratizando o audiovisual aqui na porta, que a gente passou o Patativa do Assaré e o filme do Rosenberg Cariri, cara, presta bem atenção. O Conselho Nacional de Cineclubes, a Associação de Documentaristas do Estado do Pará, a lista de cineclubes do Estado do Pará, percebe a cena? Ninguém se manifestou. Não fizeram um e-mail dizendo, gente, vai acontecer aqui na porta, no âmbito do projeto Cinema de Rua, organizado por dessa ralé, este circuito. Se fosse no IAP, tá ligado na cena? Se fosse na Secult, na Libero Luchardo, se fosse... Ou seja, isto é uma caracterização de um processo de dominação que eu não admito, cara. Percebe? Percebe? E mesmo ontem estreou um filme Amazônia aqui, nessa terra, um filme que eu realizei no estado do Pará, que ninguém produz porra nenhuma na merda dessa terra, tá ligado na cena? Percebe a cena? Nós aqui temos estreado filmes que nós produzimos, tá ligado na cena? Mas não vou nem falar esses outros, porque este agora está mais em evidência. O secretário executivo do CNC, o diretor-presidente provisório permanente da Associação de Documentalistas Local, e mais outras redes e outros grupos e outros fóruns agregados a essas estruturas, sabiam disso, e deles eu não recebi nem a Latitude, que faz divulgação também. Parece até que é um pool, é a teoria da conspiração, Francisco. Não recebi eu, Francisco, nem ninguém que eu perguntei a amigos meus, um e-mail dizendo que ia estrear a porra desse filme ontem aqui, cara. Não recebi, ou seja, independentemente da merda que a gente esteja fazendo, tá entendendo? Ou aonde a gente vai chegar, ou seja, é uma relação de silêncio, e que isso é sintomático. Sabe assim, eu tenho vergonha disso, cara. Olha, assim, eu tenho vergonha disso, sabe? Assim, que é vergonha? Dizer, foda-se, bicho. Cara do Conselho Nacional de Cineclubes, rapaz. Qual é a função do secretário executivo do Conselho Nacional de Cineclubes? Porque, enquanto isso, nesta semana, eu recebi deste senhor referências a eventos que estão sendo na Paraíba, no Rio Grande do Sul e não sei mais aonde. Aí ele pode dizer, não, mas são tantos eventos que eu tenho que divulgar que eu não tive tempo de divulgar esse. Ou seja, é uma escolha, percebe? É uma escolha. E lamentavelmente, olha, neste momento, não posso dizer que eu estou politicamente do mesmo lado desse grupo, porque não estou, nunca estive. E não é agora que eu estarei. É histórico. Há uma diferença histórica. Não vou dizer que é um problema de classe, que não é. São de concessões de existência, de se colocar nos espaços que são pequenos. Cada um tem seu espaço, podemos fazer tudo. Mas convenhamos, né? Tá certo? Não vou nem citar nome, mas se fosse o fulano de tal que tivesse feito esse filme, sabe? Tá certo? Olha como não estava a andança da história toda. Então, desculpa lá, né, mano? Ou seja, existe um processo de exclusão provocado pela minha postura. Não é a minha postura que me exclui, tá certo? A minha postura é em defesa de um campo que está excluído, no lado do qual eu sempre me coloquei. Aí quando personaliza da minha postura, fica fácil. Esquece a história, esquece as relações, esquece o conteúdo, porque ele tem essa postura. Né?
eu fico assim, sempre quando eu participo desses ciclos, assim, como aqueles, assim, a produção do Arthur Leandro, por exemplo, né? Como ela já Ou seja, combinamos a cidade é uma cidade que se incomoda com quem produz. Não É certo? convide para o mesmo evento Arthur Leandro e Francisco Veículo. Dá merda. Então, não quero mais falar. Eu disse para não convidar eu e o Chiquinho para o mesmo Olha evento, que porque dá merda. É pago pra fazer, não faz e não ajuda. Não deixa. E Porque atrapalha. quer continuar sendo pago pra fazer sem precisar fazer. Eu acho essa que é a cagada, não é um favor, saca? O sujeito recebe. Agora tu imagina se eu tivesse tido esse ataque naquele dia que eu tô tendo aqui na frente de vocês e me soltasse desse jeito. Aí é que eu se sentir agredido mesmo. Com certeza. A verdade agride, cara. Mas agride muito. Olha que era um grupo de pessoas Agora, enfrentando uma única pessoa, praticamente. e é só isso. Agora, assim... será então que não tem uma estratégia Não, nova não. para uma mudança talvez de atitude, de postura, para tentar conseguir algo mais do que esse confronto Eu acho que o Arthur tá agindo muito bem. Podemos até passar esse bastão da conciliação pro Arthur. Eu achei ótimo. Ele vai ser. Corta aí. Achei ótimo. O engraçado é que eu sou considerado o rachador, né? Agora eu sou o conciliador. Eu sou o culpado de tudo. A gente muda, não é? Não é? A gente entende exatamente isso, porque em 2 anos a PJCC organizou diversas ações, centenas de ações, na verdade. Não existem desses últimos 2 anos 15 dias que a PJCC passou sem trabalhar, sem projetar filme, sem promover o debate. Chegou um período de uns 8 meses em que a gente fazia 4 ações por semana. E o silêncio é sepulcral, de todas as partes. A gente consegue, pedindo por favor para a mídia para que saia. A gente faz a nossa mídia independente de cartazes, de internet. E isso me lembra uma fala que um fotógrafo falou para mim no Cubo Velho. Eu falei para ele que Quem foi? eu não lembro o nome. Mas eu estava trabalhando lá, eu era apoio técnico no Você audiovisual. já trabalhaste no Cu do Velho? Já. E estava lá no computador, aí a minha patroa, a gerente, falou que, olha, esse aqui é diretor da PJCC. Aí o cara perguntou, isso aqui é uma oposição à PCC? Aí eu falei, exatamente. Aí ele, olha, cuidado, que se eles quiserem, tu não existe. Com essas palavras, sabe? Aí ficou na minha cabeça, vamos ver. A pior coisa é... Senhorzinho Malta, né? A pior coisa é ouvir isso, é o que a gente sempre tem ouvido aqui. Assim. Parou de ouvir porque parou um pouco mais de movimentar algumas coisas, assim. A gente não tem vergonha de pedir, pelo amor de Deus, saca? Por que a gente De beijar o pé, se for faz para o povo chegar na minha uma sessão. semana de vários cineclubes, só filmes de Cafajeste? Assiste Cafajeste. Cafajestagem. Queria um tema, fazer uma semana. Aí isso basta fazer um Com documentário sinopse, sobre né? a gente mesmo, né? Hã? Basta fazer um documentário sobre a gente mesmo. Um documentário Chiquinho veio, claro. Ah, não, coisas irônicas. Sórdidos, e sarcásticos. Mas de fato é isso. Mas não tem sabe? aquele Pra filme CCBA italiano, e pra como é? esse Os Sujos. Sistema Sujos. definido, a PJCC não existe. Sabe? Por mais que a gente esteja sujos, se feios, suando pra trabalhar, feios, sujos cavando e... nosso espaço, conseguindo malvados. estabelecer as nossas conexões. Bora fazer a versão Na paraense dos independência feios, total. sujos e malvados. Apesar de a gente não pode entrar na independência total, porque a gente não tem computador, não tem cadeira, não tem tela. Então, para o nosso modelo de cineclube, a gente precisa da sala escura. E aí a gente vende para algumas empresas, como a gente está fazendo agora. Clube da Aliança Faz Francesa. cineclube da mas Aliança querendo ou Francesa. não, é um circuito à parte. Mas porque Falam o circuito à Cine parte. CCBEL é a atuação da PJCC
naquele espaço com aquela estrutura. Não é Só me diz uma chance. coisa, no Cine CCB só passa filme em inglês? Não. E no Cine da Aliança Francesa só passa filme em francês? Não, dá pra passar um filme Porque o da inglês. Casa Estudos Germânicos só passa alemão. Mas lá só era pra passar filme francês, mas eu consegui fazer. A gente exibe a cinematografia mundial nesse espaço, cinema alternativo, cinema esquecido, cinema citado e pouco visto. Cinema citado por quem? O cinema muito citado e pouco visto. Muito citado, pouco visto. Gostei da frase. É, tipo, Eu gostei, a frase é minha. Necessitável, Tua. A frase é minha. Tudo que é bom é meu. Muito citado, pouco visto. Todo mundo fala desse cinema, mas ninguém vê propriamente, sabe? Cita 3. Napoleão, do Abel Gance, que a gente exibiu no CCB no julho. O Terra em Transe no Cine Epoch, Glauber é supracitado e pouco visto, e pouco analisado, pouco discutido, sabe? Ainda se foca no aspecto sociológico do trabalho. Isso. Isso me lembra uma cena que vai pautar a minha fala, essa mise-en-scène aqui do Leandro. Quando a gente chegou para debater os diálogos e tal, na minha primeira fala ele fez a cena. Porque eu falei que a propaganda do Avistão não era cinema. Ah. Desde a minha Primeiro, perspectiva. tu sabes o que é mise-en-scène? Sei. De quando eu simulo incorporação, sabe o que significa? Não? Porque em candomblé e iaô, quem está, digamos assim, num cargo hierárquico inferior, não escuta determinados fundamentos. Então, quando fala alguma coisa que a iaô não pode ouvir, eu viro logo, porque senão eu vou retrucar na hora, saca? Não, pra mim era uma cena Então, pra é mim. uma forma subalterno, entre aspas, Tô ligado. mas que também não se deixa de ser uma forma de manifestação. Entendo. Me pareceu que era uma maneira de me descredibilizar. Fazer com que Aí são mas a o que eu tava coisa dizendo- das guerras culturais, né? Porque na real eu faço isso no terreiro tranquilamente, todo mundo ri. Pois é, enfim. Mas em outras culturas é necessário o glossário. E aí mesmo assim eu acho que a gente conseguiu, eu particularmente consegui falar tudo que eu quis, tudo que eu pensava sobre cinema, sobre cineclube, o que é cineclube, o que não é cineclube, de maneira tranquila, coloquei minhas ideias, não bati na mesa, não levantei minha voz. E isso pra mim é fundamental no debate para a gente manter um respeito aqui, a ideia do outro. Eu posso ser careta por fazer diferença de banana para maçã, mas quando eu vou pro cinema e me interesso por ele, eu quero saber do que se trata. Eu quero entender qual é a história desse cinema, onde é que ele começa, qual é o papo. Eu acho que o estudo autodidata que a gente realiza, que a gente apresenta como resultado nas nossas intervenções, ele não talvez não possa ser o foco de determinadas ações. Isso eu já entendo que cineclube é mais que isso, mas ele não deve ser desprestigiado, desprivilegiado. Acho que Mas você se sente desprestigiado ou desprivilegiado às vezes? Eu às acho vezes, que... Mas por quê? Olha, deixa eu... pelo seguinte, tem um tipo de colocação, por exemplo, no debate, que eu acho ofensivo, sabe? Eu já passei fome, muito pouco, é verdade, mas eu não tenho câmera, não tenho carro, não tenho câmera fotográfica, não tenho data show. Comprei o meu primeiro aparelho de DVD há 2 anos com o meu trabalho e o meu primeiro celular também. E eu não vou botar isso aqui, sabe? Porque não é assim que se discute pra mim. Não vou chorar minha miséria porque isso não interessa, não é assim que eu construo. Quando a gente conduz o debate nesse sentido, a gente está reproduzindo o filho da puta que o Januário solta na reunião, sabe? E não é por aí. Não é assim que se constrói. Enfim,
a gente falou de pluralidade, eu vi ontem, por exemplo, no vídeo do Veio, diferentes experiências e experiências fundamentais, muito importantes. Algumas até, sem dúvida, mais importantes que a minha, de coisa, mas eu não vi ali, por exemplo, um sujeito que estava priorizando o cinema, sabe? Todo mundo estava priorizando a questão social e política e o cinema não era o protagonista da sua ação, da ação que ele vai fazer lá na comunidade dele. Tudo bem, entende? Mas o foda é que todos eles estão variando o mesmo tema para suas realidades. E não tem um ali que vai fazer, sabe? No caso eu, né? Eu, o Matheus, a PJCC. Então. Mas aí eu... O que é importante estabelecer a pluralidade, cara, porque aí cada um tem a concepção, Com certeza. É importante Com certeza. que vocês coloquem. E tem uma coisa pra mim que o cinema, ele não... Enfim, a gente já falou e repetiu isso, que o cinema não deveria ser acessório e nem secundário na prática cineclubista. Acho que tem que ter o equilíbrio mesmo. Uma coisa não anula a outra. O cara discutia a questão da comunidade e a questão política não interfere, por exemplo, em ele promover um debate estético. O debate estético ele pode ser francamente desprezado, considerado insignificante dentro de determinado contexto, ou pior, o sujeito pode acreditar que a comunidade não tem para entrar no debate, coisa que eu acho que não. Dependendo da didática, da forma que o indivíduo apresenta isso, a comunidade, o indivíduo, o público dele pode discutir isso numa boa, sabe? Eu acho que é tão difícil e tão ou mais importante que português e matemática. Uma coisa que pra mim não perde na hierarquia das importâncias. Discussão política é fácil também. Porque a discussão artística é difícil e a discussão política é fácil. A discussão de problemas sociais, que história é essa? Tipo, A questão é, a gente discutiu, por exemplo, depois do filme, se realmente era um filme, se configurava no filme, o filme que a gente assistiu ontem. Então. O que é um filme e tal? E é essa a grande discussão, né? Porque o filme segundo enfim, alguém, o inimigo dizer que o que eu faço não é filme, se eu pego uma câmera e vou filmar uma coisa. Por quê? Ele vai dizer o que é filme, eu não posso dizer pra ele o que é filme e tal. E também a discussão só tendo uma base teórica se discute ou se pensa cinema. Eu acho que isso também é algo que está sendo desvirtuado, tá? Porque pensar cinema é algo que se pensa esse negócio de pensar teoricamente também. Por exemplo, ainda agora eu recebi uma aula do Rômulo, ele dizendo qual foi ele dizendo como foi o processo dele do bonde andando de entender a arte, etc. Ele foi me dizendo simplesmente, sabe? Tipo, não, peguei a câmera, eu acho que a câmera como filme real é isso, não sei o que. Ou seja, o cara que pega a câmera e começa a refletir sobre o que é isso, eu estou filmando essa coisa aqui, eu vou fazer isso, não vou fazer, e através seja pela cultura de um cinema hollywoodiano, seja pela cultura das revistas em quadrinho, seja pela cultura da televisão, enfim, o cara munido da câmera, que começa a pensar sobre o que ele está fazendo e tentar dizer alguma coisa além ou então de forma pessoal, esse alguém já está pensando em cinema, sabe? Ele não precisa ler livro, ou ele pode ler livro, entendeu? A questão é, eu acho que tanto como existe o preconceito do rico com o pobre, que não... Rico falando de uma forma de classes mesmo, digamos, o cara que fala que, pô, o cara não leu, então ele não pode fazer cinema, existe o contrário, sabe? Existe, o cara é americano, nasceu em tal berço, então o cinema que ele faz é nulo e tal. Então, eu acho que a nossa tentativa é conseguir ver de fora isso, sabe? É conseguir apresentar para o público não apenas
uma visão fechada. Eu acho que todo, tipo, você deve assistir esse tipo de filme porque esse filme é do mal, esse filme é do bem, sabe? E rola um teatro do bem e do mal que não interessa, eu acho, pro público. Eu acho que isso é alienação do público, sabe? Acho que no momento que parte para a democratização de discussão mesmo, de tu apresentar, tu que fez tem uma formação acadêmica, uma formação autodidata de apresentar o teu estudo e tal, eu acho que isso sempre é válido, sabe? E eu acho que em nenhum momento tem que ter um preconceito contra isso, de nenhuma das partes. Tá? No momento que a gente, eu acho que é a questão da crítica ao sistema e tal, digamos, a gente está criticando as instituições que fazem a panelinha, etc, mas a gente tem que ter essa autocrítica também, sabe? Da gente não chegar e ficar jogando falácia, sabe? Ou então produzindo um discurso que, porra, eu sou foda porque eu sou coitado e sou... pra mim é o complexo do vira-lata, sabe? E isso empobrece e tal, isso me noja desde da geração de 80, pelo menos do que eu conheço, sabe? Do norte não é com M e etc. Eu acho que isso é tão pobre. Tu chegar por exemplo, numa comunidade, digamos que não teve acesso e começar a falar, porra, dar uma aula inteira falando que eles são coitados, realmente, coitados de vocês, é botar a mão na cabeça e pedir e falar pra chorar, sabe? Então eu acho que a gente tem que tentar pensar essa postura, sabe? Tem uma coisa que eu acho legal desse... Peraí. Não, você precisa fazer Não, isso. eu. Eu acho legal a coisa do nome, a fala das práticas. Eu acho que é bastante interessante, assim, diálogo cinematográfico, as falas das práticas. Porque o melhor indicador que pode detonar ou valorizar isso que você acabou de falar são as práticas. O que eu acho fundamental também Acho legal essa sacada. Uma das coisas que eu vejo que eu, desde o início, mas que eu não acompanhei essa semana nem a reunião do CNC propositalmente, mas uma coisa que eu vejo sempre recorrente é essa diferença dessa amostragem de cineclubes, né, que foram... E uma coisa que eu acho muito interessante é que o que eu passei a pensar que não é que é muito interessante, para mim ficou como muito interessante, uma coisa que marcou foi o poder, que a discussão maior, na verdade, de tudo, o que ficava era o poder de distribuição. Porque a partir do momento em que mais cineclubes são gerados e mais gente quer montar isso, seja lá numa ONG, seja lá numa casa de cultura, seja num espaço de exibição, como mostra, existe atividade e circulação de conteúdo, né? E o que é muito mais fundamental para a rede é que, sim, ela reconheça que existe uma diversidade de formatos e que, principalmente, que é uma coisa que eu venho pensando, que a muito longo prazo ela vai definindo também o que é esse imaginário, gente. Porque imagina, você tem posições de produtora aqui de cinema, gente que produz os vídeos e que sai e mostra. Você tem o circuito da discussão teórica política, da discussão estética, artística. Você tem sim aquela coisa do gueto de mostrar, trazer filmes para que o próprio gueto se reconheça, né? Ou de familiarizar, de criar circunstância coletiva, de criar circunstância festiva, de encontro social. Então você tem vários propósitos, né? Agora, é marcante aí que esses propósitos, eles ganham chão e eles determinam sim, a longo prazo, se eles se mantêm e vão extravasando, eles determinam sim o ideário imaginário amplo, mais amplo, é viajandando isso aí, mais amplo da região mesmo. Por isso, assim, não acho que é uma situação de, porque nós somos diferentes. Não, pelo contrário. Eu vejo, por exemplo, no Centro-Sul, os caras criando esses circuitos mais acadêmicos ou artísticos, intelectuais, em que pegam o cinema e transformam o cinema em mostras para discussão crítica, seja ela estética ou política, né? E
nesses níveis, falta também, existe uma necessidade gigante em muitos circuitos, por exemplo, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, em que existe a necessidade da popularização. Qual é a voz, do que está acontecendo nos cinemas no morro. Ele tem essa necessidade também de saber, entende? Então, a troca só o fato de você reconhecer o que o outro faz já é de extrema importância para diversificar conteúdo, diversificar mão de obra, porque na hora que chega, porra, olha, o fulano, desde o equipamento que se pode alugar até oficinas que se podem oferecer, tem gente, sabe? É circuito de muitas coisas acontecendo. Isso eu acho importante, foi uma das coisas que eu vi também como importante, que eu acho que essa circunstância política não enxerga. Não quer enxergar porque ela está engendrada em acordos, em indicações. Acho que essa questão aí dessa circunstância política que não quer enxergar, para mim é bem claro. Eles criaram lendas criaram lendas deles, essas pessoas, e agora, como veio colocou, a verdade, veio alguém dizer a verdade, veio alguém jogar a merda no ventilador, veio alguém falar, olha, você não faz isso que você diz que faz, você criou uma lenda pra você, e eles querem continuar com essa lenda, perpetrar o mito, porque é importante para eles financeiramente, é importante para eles psicologicamente. Então, para mim, a grande ação deles é essa perpetração do mito. Eu sou um mito, eu sou um cara que divulga a cultura local, ou eu sou um cara que sou aberto. Exatamente, eu sou uma lenda. E você veio destruir essa lenda, você que nasceu agora, e tal, você que não conhece a história que eu fiz, que história ele fez, sabe? Ou então apresente a história agora, a história está acontecendo, sabe? Ele não apresenta, só fica com várias através de falácias tentando acobertar esse mito que foi criado, na verdade. Para mim é simplesmente isso. Simplesmente, e eu falo isso frontalmente, esperando que ele me mostre, não é isso. Porque aí o mito ia se tornar, enfim, ia se tornar realidade. Mas isso não acontece, então até agora para mim, então eu acho que a polêmica serve para isso, de repente. Serve pro outro lado se manifestar, e esse outro lado mas você só se manifesta é um mito. de outra forma. Mas você é um mito, como eu sou um mito. Você é um mito. Agora você está criando um mito. Agora você está dizendo que nos últimos anos, nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, não teve 15 dias que não houvesse trabalhado, que não houvesse uma ação, tarará. Isso é uma criação de mito. Você está construindo a história, você está criando o mito tal qual eles fizeram. Isso é fato. E não difere absolutamente nada. Não difere absolutamente nada, a não ser os meios e o contexto com que você trabalha. Tá? Mas é a mesma coisa. Como eu também sou. Você cria o seu mito pessoal. Todo mundo cria o seu mito pessoal. Né? E isso também a gente não pode fugir. Por outro lado, por exemplo, eu também acredito na polifonia, mas eu acho que você termina por fazer aquilo que contesta, porque também, uma constatação, nesses diálogos, o que você fez, ou o que você mostra como a sua prática, é minoria, a grande maioria fala nesse contexto social. Mas quando você diz, né, por exemplo, a coisa que faz cineclubismo, que não é pelo cinema, ou que parece que que o discurso social suplanta, digamos assim, esse discurso estético da linguagem ou um discurso técnico da construção do cinema, né, você coloca a nossa prática como uma prática subalterna, como, não, o meu é melhor porque o meu discute cinema. Quer saber de uma coisa? Vai tomar no cu. Tá? Vou fazer que nem como o Januário fez com o Chiquinho, na maior calma. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, Chiquinho. É o seguinte, na saída da palestra, a primeira coisa que a PJCC propôs para os grupos que a gente tinha conhecido foi o seguinte: vocês têm filmes e a gente tem espaço. A gente está com espaço e a gente está oferecendo nosso espaço para vocês exibirem os filmes de vocês. Vocês estão afim? Foi a primeira proposta. Tá.
Nesse momento eu quero saber se existe uma relação de poder em eu dizer que o filme que eu apresento é melhor do que o seu. Eu realmente questiono isso. E outra coisa também, a questão do mito, foi justamente o que eu falei, existe o mito que está morto vivo, existe um mito que está vivo e tal. E a gente está continuando fazendo toda semana uma sessão, e etc. E está aí vivo para ser questionado, para ser contestado, apresenta as posições frontalmente, abertamente, esperando ouvir também, entendeu? Então, o que eu digo da falsa lenda, para mim, é o morto-vivo. É o que diz que fez e aconteceu, e no momento não me mostra nada. Clubes ainda em implementação. Exatamente. Isso é um ponto. Fantasmas. Tem uns que vão sair, com certeza. Agora, tem uns que são eleitoreiros. Vão sair nas vésperas da eleição. Cara, a minha pergunta é e daí? Nós estamos falando de gente que não tem o hábito de cinema, que conhece cinema pela sessão dos filmes de Belas Artes do SBT. Sabe, que a mulher do Silvio Santos gostou, e porque a mulher do Silvio Santos gostou, ele vai exibir. O que eu acho é que é muita cara de pau, sujeito constituir um documento formalizando reunião e me assinar com 2 cineclubes que não existem, porra. É muita cara de pau. Dá um tempo, né? Dá um tempo. Eu sou fantasma, tá? Mas eu tenho a ordem. Tá bom, mas a rigor, por exemplo, nós somos 10 organizações realizando estes diálogos. Destas 10, 4 são em implantação, saca? Então, eu acho que a crítica ela deve existir, acho que ela deve existir, mas não é não é por isso que eu vou excluir os caras. Tem que agregar e ajudar quem tá o CPEPO não tem a prática cineclubista, os argonautas não têm. Os argonautas não têm a prática. Sim, da mesma forma como o Rogério tem, como o Galindo tem, como o Januário tem. Lá, com todos os problemas, como nós também temos, tanto nós Rede Aparelho quanto nós Cineclube Nangetu, quer dizer, saca? Como nós Corredor Polonês, como nós temos produção,